Deus. Aleluia. Nós vamos começar com o testemunho dos nossos irmãos que passaram por esse encontro. Vamos lá. Vem aqui. Shalom, igreja. Eu queria contar, meu nome é Luciano, e eu queria contar um pouquinho antes da minha história. E eu já vim de um berço cristão, só que no longo do tempo, minha mãe tá ali, minha mãe é pastora, e durante esse tempo, sempre o Vem filho de aqui a pastor... mãe receber. Família Sempre- que estiver aí, vem aqui recebê-lo. Os familiares. Vem os familiares. Aleluia. Glória a Deus, que família linda, abençoada. E foi um tempo onde eu quis tomar decisões erradas, caminhos errados. E isso que todos os dias, quando eu decidia sair, ou ia para alguma balada, ou eu vou chegar lá onde eu quero, que eu vou falar para vocês. Eu via minha mãe no quarto dela orando pela minha vida. Meu pai chegava, eu via ele orando pela minha vida. E muitas das vezes a minha rebeldia marcou a minha casa, mas hoje não entra mais a rebeldia na minha casa. Aleluia. Porque muitas das vezes eu chegava e eu ainda era muito até sarcástico, eu batia no ombro da minha mãe e falava assim, pode orar, eu não tô nem aí, pode orar. E querido, o que eu tenho pra falar com isso é que o Senhor, Ele amou um cara como eu, e Ele ama. A graça dele me alcançou. Eu passei um momento eu estava 1 ano sem congregar já. E durante desse 1 ano, desses 6 meses, eu passei pelo ocultismo. E no dia que eu cheguei pra falar pra minha mãe, eu já tava esperando, porque o diabo já vai alimentando as ideias na sua cabeça, né? Eu já tava pensando, não, minha mãe chegar lá, ela vai me espancar, e é isso, já era. Não, ela pegou, ela virou pra mim, filho, eu não entendo essa decisão que você tá tomando, mas eu vou orar. E foi passando, eu fui me aprofundando lá dentro. E, eu vou falar uma coisa pra vocês, o diabo dá. Só que ele sempre vai requerer de você de volta. E a sua alma vai estar condenada ao inferno. Eu já estava me encontrando assim. E muitas das vezes, eu tinha, nesse longo tempo, eu me relacionei com uma pessoa. Eu saí para morar com essa pessoa. Peguei um apartamento. E minha mãe, todas as vezes, chegava em mim, filho, você orou para saber se é a vontade de Deus? Que orar, mãe, que orar. Eu já estou servindo o meu Deus, eu já estou servindo quem eu quero, porque Ele está me dando as coisas. Mal sabe que minha alma estava condenada dia após dia. E durante esse tempo eu via minha mãe orando, até que ela fez um convite para ir na Cruzada de Milagres. E eu tava com essa pessoa ainda, e eu nem aí pra cruzada, rolando lá, amém, conhece esse aí, amém, né? Fazendo lá a minha parte, porque meu pai e minha mãe me convidaram, e é isso. Aí, um momento eu tava distraído, conversando com um cliente pelo celular, e era a vez do pastor Jackson ministrar. E aí eu parei assim pra analisar, eu olhei assim, eu falei, caraca, me identifiquei com esse cara. Eu preciso ir lá. E há 2 meses atrás, faz uns 2 meses já isso, é onde eu virei pra pessoa que eu estava, eu falei assim, não dá mais pra gente continuar vivendo essa vida miserável, essa vida sem Jesus. Eu virei pra ela e falei assim, nós precisamos de Jesus.
E ela olhou assim meio desconfiada pra mim, tipo, mano, você é louco? Você tava falando do diabo ontem? E foi passando esse tempo, e aí as coisas começaram a sair debaixo do tapete. Eu vi que realmente ela não era do Senhor pra minha vida. E há um mês, faz um mês, pastor, um mês. Há um mês eu falei, meu, eu já tava procrastinando pra vir aqui no culto, eu vim. E hoje fez um mês. E faz um mês que eu me reconciliei com o Senhor. Aleluia! E durante esse tempo, na verdade no dia que eu me reconciliei com o Senhor, o diabo ainda estava aqui, não, você não vai, e eu falando, eu vou, e aí nesse dia, era uma quarta-feira, e nisso, eu falei, Senhor, eu fiz prova do Senhor, e nisso eu lembro que eu me ajoelhei no meu quarto, assim, né, do lado da minha cama. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu volte mesmo, fala comigo nessa tarde. Faz tempo que eu não ouço a sua voz, fala comigo essa tarde. E aí eu lembro que ele começou a passar uma canção na minha cabeça, que minha mãe colocava quando era pequeno. E eu vou cantar um trecho rapidinho, que ela é assim: toque em mim, Jesus, toque em mim, com suas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. E ali eu vi o Senhor, Ele falou pra mim, reconcilia comigo hoje, que o meu sangue vai ser derramado na sua vida. E no momento que o pastor nesse dia não fez apelo, eu que vim aqui, eu falei, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. E nisso ele começou a orar comigo, ele começou a orar pela minha vida, ele colocou a mão sobre a minha cabeça, e quando ele colocou a mão sobre o meu coração, ele deu uma risada que eu lembro até hoje, ele falou, um coração adorador, Senhor, ele voltou. E foram passando os cultos, chegou no aniversário da igreja, e quando eu voltei, acho que foi no do culto de sábado. E durante esse tempo, irmão, só pra vocês entenderem, servindo ao diabo eu perdi tudo. Perdi dinheiro, perdi carro, perdi apartamento, perdi tudo. E durante esse tempo dos cultos, o Senhor foi falando comigo, eu falei, não, eu preciso me firmar. E aí eu lembro que minha mãe já tinha falado do encontro, ela tinha acabado de passar pelo encontro, pela Vila Matilde, ela e meu pai. E nisso eu falei, caramba, eu já passei por outros encontros com Deus, mas eu vou ver qual que é desse daí. E como as portas foram fechadas no meu trabalho, eu falei, cara, como que eu vou? Eu não tenho dinheiro para poder ir. E aí eu lembro que eu saí do culto um dia aqui, numa quarta-feira, eu tava tão triste, acho que fazia umas 2 semanas, eu tava tão triste, eu saí daqui triste, porque eu falei, Senhor, eu queria tanto ir, eu queria mudar de vida radicalmente. E aí eu cheguei em casa, o Senhor proveu, minha mãe pagou. Aleluia! E nisso, o que eu tenho pra falar pra vocês eu vivi os 3 melhores dias da minha vida. Eu fui curado, eu fui transformado, eu fui liberto. A graça, ela me alcançou. E da mesma forma que ela me alcançou, ela pode alcançar você. Aleluia! E mais uma vez eu falo, o Senhor amou alguém como eu. Como eu. Ele pode te alcançar também, querido. Ele pode te alcançar também, irmã. E eu falo pra você que tem uma mãe e um pai que ora, não duvide da capacidade deles, porque Deus escuta uma mãe que ora, Deus escuta um pai que ora. E hoje eu sou fruto. E eu falo pra vocês, não desista de Deus, não desista de Jesus. Eu diversas vezes eu quis desistir de Jesus, eu quis desistir de Deus, até o momento que ele falou, chega, basta. E eu lembro até hoje, eu acabei de falar, se você tem uma mãe que ora e um pai que ora, deixa eu te falar uma história que eu ouvi e eu vi. No dia que eu decidi, que eu falei pra pessoa que eu estava aqui, porque a gente precisava de Jesus,
Eu lembro que eu cheguei em casa, na casa da minha mãe. Eu encontrei ela de joelhos. E esse foi o pior dia da minha vida, porque eu escutei uma frase aonde me marcou. Ela pegou e falou assim: Senhor, eu estou tão cansada. Então, por favor, Senhor, se ainda tiver uma oportunidade dele te encontrar, e nessa oportunidade, se eu ver que ele não vai mudar, se não for para ser teu, pode levar. Mas, querida, a graça me alcançou. Aleluia! O amor dele me alcançou. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela sua vida, pastor. Glória a Deus. Porque o Senhor tem sido um paizão na fé. Amém. Tenho aprendido bastante coisa por esse pouco tempo. Agradeço ao Senhor, agradeço à pastora. Amém. Porque lá vocês me deram um auxílio também que eu precisava. Tinham pessoas preparadas para dar o auxílio que eu precisava. Glória a Deus. Porque o diabo diversas vezes, quando eu cheguei lá na sexta-feira, ficou colocando na minha cabeça: ah, não se abre, ah, não faz isso, aquilo. Mas o Senhor preparou pessoas lá dentro também. E onde eu fui ministrado de dentro para fora. Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor. E as palmas louvem ao Senhor, querido. E o encontro é tremendo! Aleluia! Família restaurada, vida transformada. Ficou difícil para mim falar agora, depois do rapaz aqui. Irmão pregou, né? Shalom, igreja. Olha, deixar meu testemunho para outro dia, que também é difícil falar. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida inteira como esse final de semana. Mas foi um choro de alegria, foi um choro de alívio. Foi um urro que veio de dentro para fora. 13 anos afastado, 13 anos longe de Deus. E eu achei que eu não precisava, achava que eu não precisava, sabe? Estava buscando alegrias em outras coisas e fui preenchendo meu corpo, né? Porque a minha alma não, mas meu corpo com prazeres que esse mundo pode oferecer aí. E foi 13 anos de engano. Meu Deus. Foi tremendo, viu, pastor? Foi tremendo. Estou com a minha esposa, a Érica, aqui. Foi a que me forçou mesmo a ir para esse encontro. Ela não era evangélica, não era cristã. Eu me reconciliei no encontro e ela aceitou Jesus no encontro. Para a honra e a glória de Deus. E igreja, o que eu tenho para falar para vocês é que realmente foi um impacto, as correntes foram quebradas. Eu tinha traumas que nem sabia que tinha e foram curados e sarados lá para a honra e a glória de Jesus. E é isso, pastor, deixar o pessoal ali falar. Amém. E o encontro é tremendo! Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus por esse casal lindo, abençoado. Shalom, igreja. Eu me chamo Thaís, acho que muitos já me conhecem. Eu decidi ir para o encontro de última hora, na sexta-feira, literalmente, eu dormi. E eu tive um sonho de pessoas intercedendo por mim. E quando eu acordei, eu falei, preciso ir para o encontro. Aí eu falei pra Jo, né? Falei, Jo, me ajuda aí. Aí a Jo falou, amém, vai dar tudo certo. Aí ela conseguiu me ajudar e eu fui pro encontro, né? Eu tava muito triste, gente. Muito triste mesmo, muito angustiada, muito magoada. Eu tô gestante, né? Quando dá pra ver. E eu caí 2 vezes. A primeira vez eu caí na minha escada. Foi uma queda muito feia. E eu não tive suporte, eu tava sozinha. E eu caí ali, eu levantei, fui pra casa, orei. E falei, Senhor, me ajuda, não me deixa. A segunda vez eu estava vindo para a igreja, eu caí ali no caminho. Eu falei, Senhor, me socorre, não me deixe. Na hora que eu caí, o meu filho, o Raul, ele falou assim, mãe, eu vi um homem atrás de você. E nisso que eu caí, eu levantei, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte sobre meu filho e eu entrego tudo em tuas mãos. E eu estava muito triste. E teve um dia que eu tive que ir para o hospital e de novo eu estava sozinha. Eu falei até pra irmã, eu falei, irmã, ora por mim, porque eu tô indo pro hospital e eu tô sozinha. Eu tô sozinha, não tenho ninguém pra estar comigo, eu tô indo sozinha. E eu tava muito triste, muito triste.
Quando a gente está em Cristo, a gente tem que entender que, gente, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem solidão. Foi o que o pastor ministrou lá, é solitude. É pra gente aprender a caminhar com Deus. É pra gente aprender que não importa se você tem alguém, se você não tem, você tem um pai que cuida de você, que zela por você. Então, a gente que está em Cristo, a gente precisa entender isso e não aceitar sobre a nossa vida nenhum diagnóstico, nada, nenhuma enfermidade, nada. Eu falei, Senhor, eu tô sozinha e eu tô triste. E eu fui pro meu quarto e eu chorei. Eu falei, Senhor, me ajuda, me socorre. Eu tô com muita tristeza, muita tristeza. E eu lembro que no encontro, muita serva veio falar comigo, né? Veio derramar a palavra sobre mim. E uma delas falou, eu ouvi você chorando no seu quarto e pedindo socorro, que você não aguentava mais. Mas não tenha medo, confie em mim, eu sou com você. E, gente, o que eu tenho para dizer é que a gente não pode pular os processos de Deus. Muitas vezes a gente não vai entender. Às vezes vai doer na gente, mas Deus está tratando o nosso coração. E eu lembro que muitas vezes eu orei, Senhor, me ensina a caminhar com o Senhor. Me ensina a depender somente do Senhor. E muitas vezes eu não estava entendendo antes de ir para o encontro, mas eu entendi que o Senhor está me ensinando a caminhar com Ele. E toda a tristeza que tinha no meu coração, toda a mágoa, Deus já curou, Deus já me libertou, porque eu entendo que eu dependo totalmente dEle. Eu tenho Ele como meu suficiente, meu socorro bem presente. Ele é tudo que a gente precisa. E o que eu tenho para dizer, irmãos, que cada um que está aqui, se estiver passando por algum momento de tristeza, se estiver passando por algum momento de solidão, que não é solidão, é solitude, como diz o pastor. Nós que estamos em Cristo, a gente precisa aprender a não pular os processos. Porque Deus ele está nos curando, Deus está ensinando a gente. Cada vez que a gente ora, Senhor, me ensina a caminhar com o Senhor. Cada louvor que a gente louva, pedindo para Deus, Senhor, que seja só eu e o Senhor. Me leva a um lugar onde é só eu e o Senhor. Só que a gente não vai entender na hora o processo que é para chegar até lá. Só que a gente precisa confiar e acreditar que a gente tem um Deus que nunca vai nos deixar. Que Ele pode fazer todas as coisas, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu tô curada, eu tô transformada. E o amor de Deus, ele é tão grande, que ele me preencheu por inteiro. Sabe, minha família não tá aqui. Meus filhos não estão aqui, eles sempre estão comigo, né? Mas eu entendo uma coisa, que não se trata dos meus filhos, não se trata do meu marido, não se trata de ninguém, se trata de mim e Deus. E o que eu sinto, essa coisa, sentindo esse preenchimento, assim, sabe? É o que precisava, sabe? A presença de Deus. E eu agradeço muito e muito obrigada. Aleluia! E o encontro é... Shalom, igreja. Irmãos, eu cheguei naquele lugar com muita tristeza no meu coração, com uma dor imensa. E Deus me visitou profundamente. Eu gostaria de agradecer a minha família que está aqui. Gostaria de falar que Deus, com a sua infinita bondade, Ele transformou a minha vida e me curou. E eu sou grata a Deus por tudo. Sou grata pelo seu amor, pelo seu cuidado. Quanto mais a gente não está bem, Deus mostra quanto Ele é na nossa vida, irmãos. Eu gostaria de agradecer também a irmã Neida, que me ajudou a estar aqui nesse encontro. E é isso, irmãos. O encontro é tremendo. Aleluia! E o encontro é... Deus restaura, Deus transforma. Shalom, igreja. Bom, não é mais a mesma Janete que foi, hoje é outra. Estou muito feliz, estou contente, estou muito feliz. E Deus, quando quer alcançar a nossa vida, Ele tira a gente de um lugar e leva para o outro. Eu estava muito bem num serviço, muito bem mesmo, e Deus me tirou para me levar para outro lugar. Não entendi o rebuliço, não entendi, mas Ele fez eu conhecer a Nara. A Nara que orou por mim. Eu agradeço a Deus, Aleluia. Primeiramente, a Nara, por eu ter participado desse encontro. E só tenho que agradecer. Só agradecer e estou muito feliz. E o encontro é...
Aleluia! Deus não une pessoas, une propósito. Amém. Amém. Glória a Deus. Tremendo! Shalom, irmãos. Amém. Eu gostaria de estar chamando aqui a Sulamita e o Jusilei. Aleluia. Aplauda, Senhor. Gostaria de dizer, irmãos, que eu estava afastada do pai também há quase 10 anos. E a minha cunhada, né, o meu irmão, era totalmente destruído, assim como eu estava. E eles foram para o encontro e voltaram de lá completamente restaurados, né? E eu vi essa mudança neles, e quando eles chegaram falando do encontro, aí logo eu falei, eu vou querer ir no encontro também, né? E Deus preparou de eu estar indo no encontro, e eu fui. Posso dizer para vocês, é tremendo mesmo. Fui totalmente restaurada, tinha sonhos, Deus cumpriu os sonhos meus lá, que eu tinha desejo, né? Deus falou e cumpriu lá. Muito bons, irmãos. Pode ir que vocês vão amar. E Deus é tremendo. Aleluia. E o encontro é... Vi Deus face a face, a minha vida foi transformada. Aleluia. Shalom, igreja. Para quem não me conhece, o nome é Olávio. Já passei por outros ministérios também. Fiquei mais ou menos 5 anos. E me afastei desse ministério. E foi uma derrota na minha vida, viu? Aí tive com a Jo, minha cunhada, com a Camila, minha esposa, o Flávio, meu irmão, o Felipe, a Camille. E eles ficaram em outra igreja, em outro ministério, e eu saí para o mundão. E aí eu voltei a beber, voltei a fumar. Cadê a família? Vem aqui a família. Família linda, abençoada. Família é grande, hein? E aí, irmão, para a honra e a glória do Senhor Jesus, estou aqui contando meu testemunho, quem que eu era antes. Eu cheguei aqui na sexta-feira, eu não ia para o encontro, não ia. Eles me chamavam para ir para o encontro, vamos para o encontro, vamos ter uma mudança de vida. Eu falei, não, já fui para o encontro já 2 vezes, eu já sei como é que é, não quero ir mais não. Para mim tá bom. Mentira de Satanás. E quando eu cheguei lá, fui totalmente diferente. Sobrenatural de Deus. Lá Jesus pega. E pega de jeito. Eu cheguei aqui na sexta-feira, irmão. Eu tive na sexta-feira bom todo, tá bem, andando, de boa. Quando cheguei aqui, eu senti uma dor no meu coração, do lado esquerdo. E que dor foi essa? Aí Satanás queria que eu desistisse. Eu falei, em nome de Jesus, eu não desisto não, Satanás. Você vai ficar para trás. Que a minha conquista você não vai tirar, não. Aí eu fui, irmão. Cheguei lá na sexta-feira, foi ministrado e essa dor não passava. Fui dormir, não consegui dormir. Quando cheguei no sábado, fui ministrado de novo, mas a dor não passava. Foi quando foi com o pastor, o Jacques, na libertação. E a dor queimando e ali eu fui liberto. Fui liberto para a honra e agora do Senhor Jesus. Estou aqui, não sinto nada. E falo para você, irmão, você que ama EGI, vá. Porque, como o pastor falou, às vezes muitos falam em valor. Eu falava também disso aí. Muitas vezes eu falava, R$300, 350 é muito caro. 200 conto estava bom. Mas você não sabe as bondades de Deus, as maravilhas que tem lá, irmão. O quanto que eu gastava nesse mundão de cachaça, cigarro, pagava para os outros, saía num dia, chegava no outro, deixava minha família em casa me esperando lá. Minha esposa vai chegar e falar assim, isso é hora de você chegar? Eu falava, a vida é minha, eu chego a hora que eu quero. Quem manda em mim é eu. E eu não estava honrando a família que eu tenho em casa. E isso eu recebi no encontro. Honra quem está do seu lado. Que a minha família está aqui, ó.
2 horas da manhã, 3 horas, eu levantava, eu via lá ela de joelho no chão. E ali me cortava meu coração. Eu falei, eu vou para esse encontro, que eu vou honrar a Deus e a minha vida e a minha família, que eu não quero envergonhar o nome de Deus, não. E é isso, irmão, eu falo para você, vá, que você não se arrepende. Eu agradeço também os servos, fui lá bem atendido também. Agradeço a vida do pastor, que se não fosse o pastor também não tinha ido, que o pastor que me fez o convite também. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, estou aqui e falo para você, de hoje por diante, essa é a minha casa. Aleluia! Aqui nessa casa, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu vou ser dizimista e ofertante na casa do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É isso. Amém. E o encontro é... Aleluia. Shalom, igreja. Eu gostaria de chamar meus amigos, que também é minha família. A Ilse e o Everson. Se não fosse eles, eu não estaria nem nesse encontro. Eu não imaginaria estar nesse encontro hoje, esse final de semana. Se não fosse eles falar comigo. A família tá aí, aleluia. Família linda, abençoada. Eles colocaram uma pulga atrás da minha orelha. Eles falaram, você tem que ir nesse encontro. Você precisa sentir o que eu senti. E eu senti. O encontro é tremendo. É isso. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Vida restaurada. Shalom, igreja. O meu nome é Henrique e, para resumir a história, eu fazia parte de um outro ministério até o final de 2024. Quando virou para 2025, logo depois eu saí daquele ministério. Por diversas decepções que eu acabei tendo lá. E lá era um ministério muito ativo. Tinha encontro com Deus, eu já tinha participado do encontro com Deus lá, já trabalhava nos encontros com Deus de lá, mas as decepções que eu passei foram tão grandes que eu falei, chega, não quero mais saber de igreja. Não cheguei a desviar e ir para o mundo, porque eu sou cristão de berço, né? Então sempre soube para onde que bebida, droga levava, então nunca foi para esse lado. Mas também parei de ir para a igreja. Virei aquela pessoa que só fica em cima do muro. E a gente sabe muito bem de quem que é o muro. Aí... Mas graças a Deus teve um casal aqui maravilhoso, Daiane e Marcos. Palmas para eles, por favor, pela vida deles. Família tá aí? Também tem um casal de amigos meus ali, Gideão e Daniele, que também foram dos poucos que ficaram do lado. Aleluia, glória a Deus. Aí eles foram um pouco, praticamente os únicos que continuaram insistindo na minha vida. E a Daiane e o Marcos pegaram pesado nessa missão. Depois de tantos convites, a primeira vez que eu pisei aqui na IAP foi no aniversário da igreja do ano passado. Aí a partir de lá vinha uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, nem vinha. Mas eles pegavam pesado. Toda quarta-feira tinha convite para o culto, toda sexta-feira tinha convite para a célula, tinha convite para o culto do domingo. Chegava esses dias, eu até ficava com medo. Eu falava, pelo amor de Deus, tomara que nem mande mensagem, porque eu não tenho mais desculpa para dar. Aí, acho que uns 2 ou 3 meses atrás, por uma bela cristocidência, né, que a gente fala, eles estavam tentando marcar um almoço com os líderes deles, a Ana e o André, e também tentando marcar um almoço comigo. Aí aconteceu que o almoço com os dois aconteceu tudo no mesmo dia. Aí, naquele dia, o Marcos liberou palavra para mim, a Daiane liberou palavra para mim, o André liberou palavra para mim, aí ficou a Ana pro final, que quem conhece a Ana sabe que é um jeito muito carinhoso de ministrar. O André vem com amor e a Ana vem com
com a justiça. Depois que os 3 já tinham falado de amor, chegou ela pro final e falou, bem, se não quiser, as portas do inferno estão abertas. E depois de muita luta deles, eu finalmente aceitei o convite para o encontro, porque também, depois de tudo que eu tinha passado já não queria mais participar da igreja. Eu falava, não, daqui a anos eu volto, não quero mais saber de igreja agora. Eu olhava para mim e falava, não, tem aquela famosa frase que muita gente escuta sobre o fogo de palha. Eu falava, não, aqui não tem mais nem cinza para queimar, até isso o vento já levou. Só que Deus, ele age de maneiras que a gente não imagina. E quando eu cheguei lá no encontro, eu falava assim para Deus, eu sei que para o Senhor tudo é possível. Tudo é possível. O Senhor pode fazer tanto uma brasa voltar a pegar fogo, quanto fazer pegar fogo onde nem sequer tinha mais lenha, nem cinza, nem nada. E hoje eu sei que, depois de muito sentir que não pertencia mais a lugar nenhum, eu sei que agora eu tenho um lugar novo para pertencer, uma família para pertencer. E eu só tenho a dizer, para quem ainda não foi para o encontro, se você tem uma pessoa chata, irmãos, não é que a pessoa é chata, é que ela tem amor pela sua vida, é diferente. Se você tem uma pessoa chata que insiste em você, acredita nessa insistência, vai valer a pena. Aleluia. E se você já foi, seja a pessoa chata na vida de alguém, que vai valer a pena para essa pessoa também. Amém? Amém. E o encontro é tremendo! Shalom, igreja. Amém. Gente, ó, te falar, viu? Negócio ali, quando eu tava chegando minha vez, deu um negócio na barriga. Falei, meu Deus, o que eu vou falar? Aí eu falei assim, não, vou começar pelo começo, né? Gente, há um ano atrás, 1 ano e 3 meses? 1 ano e 3 meses atrás, eu comecei a atender a Evelyn. Ela começou a ir lá, eu faço unhas, e aí a Evelyn começou a ir lá. Só que desde o começo é como se eu já conhecesse ela. Gente, eu demorava 2 horas para fazer uma unha. Eu faço a unha da Evelyn em 4 horas. Na última vez, gente, semana passada, eu levei 6 horas para fazer a unha dela. E, gente do céu, a gente sempre falando de Deus. Eu já ia pra igreja e meio assim, né? Ia, não ia. Eu não era firme na presença. E daí, E a Evelyn sempre me convidando pra vir. E desde a primeira vez ela sempre falava do encontro. Eu falava, gente, o que tem nesse encontro? Ela é tremendo, você tem que ir. Aí eu fazia assim, não, eu vou. Mas daí, nunca ia em nenhum culto, nem nada. Quando foi mais ou menos 1 mês, quase 2 meses atrás, ela começou a enviar convite. Vamos nesse culto, vamos no outro culto. E eu falava, eu vou. E chegava no dia, eu falava, não vou mais, não consigo. Marquei cliente, não sei. Sempre uma desculpinha, né, irmãos? Aí, quando foi no Mulheres de Eclésia, entre o processo e a promessa. Gente do céu. Eu falei assim, eu tenho que ir. Porque Deus já me prometeu muita coisa. Eu falei, Senhor, eu tô vivendo o processo. Então, eu preciso entender um pouquinho mais. Aí, chegou no dia, gente, deu tudo errado. Cliente chegando atrasada. Muitas coisas acontecendo pra mim não ir. Aí, eu peguei e fiz assim, não, eu vou sim. Até mandei mensagem pra Evelyn, fiz assim, amiga, eu não vou conseguir ir. Ela pegou e falou assim, você vai sim. Você vai me deixar na mão de novo, você vai. Aí eu peguei e fiz assim, então eu vou. Aí foi dando a hora, eu falei, Senhor, eu vou chegar atrasada, eu não vou mais. Aí eu mandei pra ela, amiga, eu vou chegar atrasada, eu não vou mais entrar no culto atrasada. Aí tá. Aí ela pegou e falou, você vai sim. Aí eu falei, eu vou, Senhor. Porque isso é o inimigo tentando pra mim não ir. E eu sei que quando ele atenta, irmãos, pra falar assim, não vai no culto não, tem um negocinho aqui, outro ali. Vai sim. Sabe por quê? O que tem lá é grande. E ele não quer que você vá, porque ele não quer que você saiba o que te espera lá. Então, vai sim. E daí eu fui. Cheguei atrasada, sentei lá. Quando foi na hora de dar as boas-vindas, saiu uma irmã, que nem a Evelyn conhecia, que era lá na sede.
Aí era uma pastora que depois eu acabei vendo, não lembro o nome dela, mas daí ela saiu, deu boas-vindas para todas as meninas. Quando chegou na minha vez, ela falou assim: Deus tem um negócio muito grande para você. Aí eu falei assim: Senhor, o que será que é? Aí fui escutando a palavra, falei: mas Senhor, cadê o que o Senhor falou que vai ser grande aí para mim? Aí, quando foi chegando no final, ela veio para perto de mim, essa mesma pastora, e começou a falar comigo. Começou a falar coisas que meu coração estava precisando ser escutado. E ela me falou: eu sou amada, eu sou preciosa, eu sou a filha dele. E eu coloquei isso no meu coração. Aí eu falei: Senhor, isso é verdade. Aí quando ela pegou e fez assim: você quer ir lá na frente aceitar Jesus ou você tá na presença? Eu falei: tô na presença, né? A gente bota um louvor em casa, vai em um culto aqui, outro ali. Eu falei: tô na presença. Não fui. Aí a Evelyn fez assim: você quer ir lá na frente? Aí eu fiz: ai, Senhor. Falei: vou sim. Fui lá na frente, aceitei Jesus, foi uma das melhores coisas da minha vida. Aí quando foi chegando agora perto, aí, na verdade, nesse mesmo culto foi falado do encontro. E eu falei assim: Senhor, eu vou. E coloquei isso no meu coração. E a Evelyn falou: amiga, nem que a gente tenha que fazer uma vaquinha entre a gente, você vai sim. Falei: amiga, fique em paz, Deus já tá preparando. Aí foi. Aí eu coloquei isso na minha cabeça. Mas, irmãos, de lá pra cá, tem sido cada briga, cada coisa feia na minha vida. E toda hora, quando eu vejo algo começando, eu falo assim: é o inimigo. Mas, irmãos, a gente é carne, a gente cai. E, por incrível que pareça, eu acabei caindo em alguma dessas brigas. Mas eu falei assim: Senhor, cuida do meu coração, me mostra o que precisa ser mostrado, Deus. Aí, quando foi essa semana, aí eu fui atender a Evelyn na segunda. Aí ela pegou assim: como você tá? Eu falei: tô ansiosa. Meu Deus do céu, ansiosa. A gente ficou, gente, 6 horas falando disso. Aí ela falou: amiga, você tem que ir, que é tremendo. Você vai saber o porquê. Aí, eu sei que pegou. Quando foi e eu falando assim, desde o final de semana falando pro meu namorado, falando assim: não, vamos junto, você tem que ir. A Evelyn falou lá o negócio, ó, Deus pega. Vamos sim. Aí ele pegava e falava assim: ah, amor, a gente tá pensando em viajar esse final de mês, né? Aí eu peguei e fiz assim: mas o dinheiro depois Deus coloca de volta, né, gente? Se for pra ir, vai ir de todo jeito. Aí, quando foi na quarta de manhã, eu paguei o meu. E na quarta à tarde, ele foi e pagou o dele. Gente, o inimigo veio forte. E veio no nosso meio. Só que daí, eu peguei, analisei a situação. Quando eu vi ele desmentindo as coisas que tinham me falado. E eu olhei, eu falei assim: Senhor, tem verdade aí. Eu falei assim: inimigo, eu já te peguei aí. Falei: tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Aí, gente, te falar. E lá no encontro o negócio realmente é tremendo. E são coisas que às vezes a gente pensa assim: meu Deus do céu, não existe isso na minha vida, não tem. Quando a gente olha lá no encontro, a gente fala: Senhor, como pode, né? E um negócio que me pegou muito, que teve um dos cultos que acabou me pegando muito. E eu peguei e falei assim: olha como o inimigo é astuto, gente. Ele me deu uma pequena brecha. E na verdade, eu dei uma pequena brecha pra ele e ela se tornou enorme. Eu nunca fui de responder a minha mãe. Sempre ficava: mãe, pra que tudo isso? Gente, minha mãe é um negócio que eu vou falar pra vocês. É só oração. Só oração. Pedindo muita força pra Deus. Porque, gente, a mulher é difícil. Aí só que daí eu peguei e comecei a pensar lá no encontro. Falei assim: olha onde eu dei a brecha. Nunca fui de responder minha mãe e falar: mãe, pra que tudo isso? Não tem pra quê, se acalma. Gente, um dia, faz uns tempinhos já, uns 3, 4 meses, que eu peguei e minha mãe tava muito nervosa no dia. E porque eu não tinha comprado as coisas pra ela fazer o salpicão que ela mesma falou que ia fazer e, enfim, falou que eu que tinha pedido. E daí foi pegar o prato e ela muito nervosa fez assim: eu vou tacar na sua cara. Eu fiz aí na hora, gente, olhei pra ela e fiz assim: então você taca. Gente, de lá pra cá,
não teve uma vez que minha mãe abriu a boca que eu não retruquei. Olha a mínima brecha que eu dei pro inimigo. E de lá pra cá, todas as vezes que minha mãe falou, eu retruquei. Gente, não dá essa brecha, é pequena. Mas ele entra e faz estrago na sua vida. Não só no meu meio da minha mãe, mas começou a passar pro resto da minha vida ali. Então não dá brecha, gente, não dá essa brecha. E se vocês passarem por encontro, vocês vão entender tudo isso. Porque o negócio lá é tremendo e Deus te pega. Te pega, mas ele faz o vaso se desfazer para te fazer novo. E eu posso falar porque Deus me encheu da graça dele. E hoje eu sou uma pessoa nova. E foi como eu declarei ontem mesmo. Eu falei assim, que hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o encontro é... Shalom, igreja. Vem cá, sogra, cunhada, pode vir. Vem cá, família. Aleluia. Primeiro eu queria agradecer a Deus, né, por estar presente aqui hoje, essa noite. Eu vou começar lá no comecinho da minha vida, né, desde quando eu tinha 1 ano de idade. Desde o meu primeiro ano de idade, eu tive livramento na minha vida. Eu era tentado, irmãos. Falar pra vocês, eu era o que minha mãe tinha que dar mais atenção, porque o negócio em mim era diferente. Eu dava mais trabalho pra ela quando era pequeno. Tive tanto livramento ao longo da minha vida. Esses tempos atrás, uns meses atrás, eu tive um livramento de um acidente que eu tive. Eu sou motoboy, trabalho na rua. E Deus me deu um livramento esse dia. E me fez pensar bastante, porque meu pai e minha mãe, eles são assembleianos, né? Cresci também num lar cristão. Só que eu ia para a igreja por obrigação deles, desde pequeno. Então isso foi me causando falta de vontade de ir por livre e espontânea vontade. E eu fui crescendo, eu fui conhecendo as coisas do mundo. E o mundo foi me puxando, eu fui pegando o gosto pelas coisas do mundo, eu bebia, fumava, isso com 15 anos de idade. Já comecei nesse mundo aí. E meu pai e minha mãe sempre orando por mim, sempre pedindo a Deus, clamando a Deus pela minha vida, pela vida do meu irmão. Eu tenho 3 irmãos, eu sou o do meio, tenho um mais velho e um mais novo, e a caçula, que é a Carol. E desde sempre eles orando por mim, né? Pedindo pela minha vida, para abençoar minha vida, cuidar da minha vida. E sempre orando. Eles falando, tô orando por você, tive um sonho com você, toma cuidado. E é verdade, irmãos, quando os pais de vocês falam, dá crédito no que eles falam, porque é verdade. Deus fala com eles e Deus usa a vida deles para falar com a gente. E conheci a Yasmin, né? A gente se conheceu pela minha irmã, pelo Instagram. Eu tava nesse mundo aí, por aí afora, né? Daí eu conheci ela e com o tempo, ela nunca gostou dessas coisas aí, né? Comecei a namorar com ela, aí fui me afastando das coisas do mundo. Só que permaneci no mundo ainda, escutando música, essas coisas, fazer as coisas do mundo ainda. E eu vou agilizar aqui pra falar. Chegou nessa semana aí, nesses dias aí, ela falando desse encontro aí. Falando, meu Deus do céu, R$350. Eu falei do preço também, irmão, eu confesso. R$350 e essa mulher tá querendo viajar, e agora? Falei, mas amor, a gente vai viajar, você quer ir nesse encontro? Eu confesso pra vocês, eu não tava com expectativa nenhuma. Eu falei, não, eu vou lá, vou adorar a Deus, como sempre adorei. Naquelas também, né, porque o meu corpo estava no mundo, a carne era do mundo. E falei, não, vou mais só para acompanhar ela mesmo, ver como que é. E falar para você, irmãos, Deus me pegou de surpresa, viu? Deus me pegou de surpresa e fui surpreendido lá. E pela honra e glória do Senhor, Ele me fez novo. Graças a Deus, né? E teve uma coisa que aconteceu lá, que eu já tava planejando, viu?
E era nessa viagem que a gente queria fazer. Tava planejando de fazer isso, sabe? Que era pedir a mão dela em casamento. Aí eu falei, Deus, prepara, como é que eu vou fazer pra pedir a mão dessa mulher em casamento? Tem que fazer uma coisa top, tem que fazer bonito. Aí falei, Deus, arruma... Eu oro a Deus, sabe, gente? Eu, mesmo estando no mundo, eu sempre orei a Deus, pedi as coisas pra Deus, sabe? E daí Deus usou o pastor e falou, alguém aí que quer pedir a mão da sua mulher em casamento? Eu falei, Deus, se não é agora, não vai ser depois. Aí tive a bênção de Deus, a bênção do pastor, né? E pedi a mão dela em casamento. Foi o melhor momento para pedir a mão dela em casamento foi na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E pra você ver como que é as coisas, eu nem imaginava que minha sogra ia estar aqui. Meu sogro é falecido, né? Há muito tempo, não cheguei a conhecer ele. Que Deus o tenha. E minha sogra está aqui, eu queria pedir a mão da sua filha, sogra, para você. Queria pedir sua bênção. Aleluia! Amém, obrigado. E é isso aí, esse é o meu testemunho. E obrigado e shalom a todos. E o encontro é... vai ter casamento! Aleluia! Tremendo. Shalom, igreja. O encontro tá que nem eu. Tremendo. Brincadeiras à parte, chamar minha família ali. Meu nome é Israel, primeiramente. Chamar toda a minha família aqui, ó. Minha filha linda, com 2 aninhos. Nossa, sua filha é minha amiga, cara. Ela dá uns glórias, aleluia aí, no meio do culto, quando o povo tá meio frio, gelado, a irmã taca fogo. Né, princesa? Vamos agradecer primeiro a Deus, né? O que eu vivi e sobrevivi lá, que foi extraordinário. Agradecer a minha enteada, que foi ela que insistiu muito para mim ir no encontro. O que eu vivi lá é sem explicação. Agradecer os servos, ao pastor. E é isso. E eu queria ter a liberdade de fazer um Aleluia! pedido. Eu tô 9 anos com essa mulher, a gente mora junto. Ela me deu essa pequena de presente. E hoje Deus tocou no meu coração. Eu pedi essa mulher em casamento. Jéssica Alves Ribeiro, você aceita se casar comigo? Sim. E o encontro é... família restaurada, vai sair casamento sim, aleluia! Shalom, irmãos. Tudo bem? Bom, todos me conhecem aqui, né? A grande maioria. Eu nem ia vir falar nada aqui. Eu fui até lá pro fundo lá. A minha filha chegou, né? Filho quebra a gente na emenda. Pai, por favor, pai. Eu falei, meu Deus do céu. Sofia, por favor. Pai, eu quero te abraçar. Aí me quebrou. Então eu convido minha filha aqui, meus filhos. Aleluia, vem aqui. Tá explicado agora. Tinha presente, olha aí. Aleluia. Obrigado. Irmãos, eu confesso que quando eu fui pra fila, falei, nossa, sou logo o último. Meu Deus. Eu falei, Deus, me dá uma palavra. Porque a maioria, como eu já disse, né, a maioria me conhece. Já estão 2 anos e pouquinho aqui na igreja. Já fui outras vezes pro encontro. E confesso que esse tempo que eu passei foi um tempo
bem confrontante para mim, sabe? Foram muitas coisas, inimigo. Eu caí, não, eu acho que eu meti a cara mesmo no chão, feio. E eu também quero falar igual o Henrique falou da irmã Ana. Eu tava comprando uma coxinha, a irmã Ana falou assim: até quando você vai aguentar ficar assim? Desse jeito, nossa. A missionária na cantina, a missionária das missões. E eu dei uma risada assim, né? Falei, tá mesmo, mano, dá uma coxinha só quero a coxinha. E eu fiquei com vergonha, irmãos, sendo bem transparente. Eu fiquei com vergonha, eu falei, eu vou falar o quê lá? Eu vou pro encontro de novo? Falar o quê? Sabe? E quando eu tava no encontro, minha mente, eu levei um amigo meu, e tava bem difícil, porque ele tava quase desistindo eu ir embora com ele, mas ele foi embora, ele tá de luto, né? Agradeço a Deus pela vida dele também, oro por ele, mas quando ele foi embora, aí eu comecei a ter um encontro com Deus. E Deus começou a ministrar no meu coração, eu falei assim, Deus, eu já caí, eu já sei como que é, já passei por tudo aqui, sabe? E o Espírito Santo, Deus falava assim, que o cair foi meu, mas o levantar é dele. E aí começou o meu encontro. E quando eu tava ali, né, eu falei, Deus, mas por quê? Aí eu falei, me dá uma palavra, e veio Efésios 3:20, pastor. Que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pensar, ou do que eu posso pedir, segundo o poder dele, que opera em mim, que opera em você. Então eu quero falar para você que talvez já foi para o encontro e acha que não tem mais solução, irmãos, tem sim. Ele ainda está no mesmo lugar. Ele ainda te espera, ele ainda te anseia. Se você caiu, ou se você cair, ele te levanta. Amém? E, irmãos, nesse momento de confronto, é horrível. O inimigo começou a colocar até o pastor contra mim, pastor. Porque teve um dia que eu estava na minha mãe, aí depois o Anderson, que está indeciso aí se vem ou não vem, mas ele vem. O Anderson falou assim, nossa, o pastor Jacques mandou mensagem para mim se eu estou bem. Aí eu olhei assim, poxa, ele é meu pastor, ele não mandou nada para mim. Aí minha mãe falou assim, o pastor mandou mensagem para mim. Aí eu falei, mano, deixa eu olhar meu celular. O pastor não mandou para mim. Aí eu falei assim, caraca, o pastor não mandou mensagem para mim. Aí o inimigo vindo um monte de coisa, irmão. Você caiu, filho, já era. É você que vai ter que falar com ele. Aí vem a cozinha para fazer, vem um monte de coisa para fazer. E nós cavando aqui, e foi quebrado isso, pastor, sabe? Foi quebrado isso e eu falei para minha mãe falou assim, era uma obra dessa que precisava fazer? Para vocês se unir ao seu pastor? Entendeu? Eu falei, nossa, deu minha coluna para se unir com o pastor. Mas deu certo, irmãos. Eu fui para o encontro, não foi igual às outras vezes, foi diferente. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu falei pro Alan, falei, Alan, sempre quando eu venho para o encontro, Deus me conecta com alguém que está vivendo o que eu estou vivendo. E conversando com ele, eu falei assim, cara, você também é do louvor, irmão. Sabe, ele tentou outro lado e a gente conversando. E quando ele contou o testemunho dele, aí Deus nos conectou ali de uma forma, sabe, pastor? Eu falei, cara, não é por nada, mas é resposta de oração. Eu tenho certeza. Amém? Então, eu agradeço a Deus, irmãos. Agradeço a minha família, minha mãe. E as palmas louvam ao Senhor, amém? E o encontro é... Shalom, igreja. Então, é curioso. O encontro é tremendo. E eu fui através da minha cunhada e do meu irmão. Vem aqui Ju, e Sulamita e Cleide. Cadê essa família? Vem aqui, tem essa gente. Vem aqui, Cleide. Para vocês saberem o quanto que é bom o encontro com Deus,
Olha quanto da minha família já foi. O meu sobrinho ali também, Samuel. Aleluia, Ele foi glória a pela Deus. segunda Aplauda vez Jesus aí por nesse essa encontro. família linda, abençoada. É muito bom, é tremendo. Só indo mesmo para vocês verem como é tremendo. É muito acolhedor. O amor de Deus é tremendo lá. Os servos também. Nossa, não tem palavra para agradecer. O amor é tremendo. O encontro é Tremendo! Aleluia! Deus abençoe! Amém. Vamos aos avisos. Culto Kids, crianças de 2 a 10 anos lá atrás. Papais, por gentileza, acompanhe seus kids até lá e no final do culto busque eles. Célula Teens liberado de 11 a 15 anos. Os teens vão ter um momento ali com o Senhor também.